Anteriormente, nós vimos o algoritmo Merge Sort. Esse algoritmo ele utilizava da técnica de divisão e conquista, na qual, dado um vetor ou uma lista com n elementos a ser ordenados, o algoritmo inicia dividindo o problema em duas partes de metade do tamanho. Então, um vetor, por exemplo, de entrada de tamanho n, seria dividido em dois de tamanho n sobre 2. E o algoritmo seguia fazendo essas divisões sem realizar nenhuma operação, apenas dividindo. A ideia é que o problema seja dividido até chegar no caso base. Então a gente tem aqui o caso base, que representa o caso trivial. Isso seria o cenário em que eu tenho apenas vetores ou divisões de vetores de apenas um único elemento. E para ordenar um único elemento é trivial, eu não preciso fazer nada. Na sequência, o algoritmo, após fazer todas as divisões, inicia o processo de combinação dessas soluções. Então, volta aqui na árvore de recursões, combinando pares de vetores por meio do processo que a gente conheceu como intercalação e que dá o nome do algoritmo de Merge Sort. Então, por isso, o Merge Sort é um algoritmo que inicia fazendo chamadas recursivas para metades da lista a ser ordenada e depois, após todas as chamadas recursivas, inicia o processamento dessas listas realizando as suas combinações. Nós vamos ver hoje um algoritmo diferente, o Quicksort, que também utiliza uma estratégia parecida em que ele divide o vetor em partes e chama recursivamente o próprio Quicksort para resolver essas instâncias menores. Mas ao invés de dividir o vetor ao meio, ou a lista ao meio, ele faz isso por meio de uma partição centrada ao redor de um elemento que a gente conhece como pivô. Então, o pivô vai ser um elemento que vai definir qual é a partição. Ao invés, então, de particionar na metade, essa partição vai ser definida por esse pivô. Existem estratégias diferentes para decidir qual é o pivô. Aqui nós vamos utilizar uma estratégia simples, que é simplesmente selecionar o primeiro elemento do vetor, seja ele qual for, como sendo o pivô. Então, nesse caso, na primeira iteração, nós teremos que o pivô vai ser igual a 0. Então, o valor dele, o valor do pivô, é 6. O algoritmo funciona, o algoritmo que é executado dentro do Quicksort, funciona utilizando dois índices. Esses índices eles vão percorrer o vetor e iniciar um processo de reposicionamento dos valores de acordo com o pivô. Tenho dois índices, o índice I e o índice J. O índice I, até coloquei aqui no lugar errado, o índice I ele vai iniciar na posição logo após a posição inicial. Isso porque, como nós definimos o pivô como sendo o primeiro elemento, ele vai ser utilizado como referência, então eu vou deixar ele aqui do jeito que está. Então o algoritmo procede da seguinte forma. Eu começo inspecionando o início da lista. A ideia desses índices I e J é garantir que a lista ou o vetor ele vai ter a seguinte configuração. No início da lista, vou chamar de lista 1, eu tenho valores que são menores ou iguais ao pivô. E após o pivô, eu tenho uma lista 2 que possui elementos maiores do que o pivô. A ideia, então, é que ao final desse algoritmo eu tenho uma partição, ou seja, uma configuração desse vetor, no qual o pivô, que nesse caso é o número 6, vai estar posicionado em um local do vetor, de maneira que todos os elementos antes dele sejam menores ou iguais a ele, e depois dele sejam maiores do que ele. O índice I é responsável por percorrer a lista 1, enquanto que o índice J é responsável por percorrer a lista 2, garantindo essas condições.
Então vamos lá, aqui eu deixei um vetor em branco para a gente poder ir escrevendo as modificações, ou por onde o vetor vai passando. Aqui a gente sabe que o pivô está aqui, então não vou mudar nada. Começa então, o i começa sempre numa posição após a posição inicial. E ele vai começar então comparando o i. Então eu vou primeiro trabalhar garantindo que os elementos aqui são menores ou iguais ao pivô. Então ele pergunta, a posição de i é menor ou igual ao pivô? Nesse caso não, nós reparamos aqui que tem um 7 aqui. O 7 não é menor ou igual ao 6. Então nesse momento o i, a variável i para, então vou colocar aqui um asterisco, quer dizer que eu já encontrei alguém que fere essa condição. Se eu já encontrei, agora eu vou então tentar encontrar um que fere a posição da partição no j. Então vamos lá, olha aqui na posição j, lá no vetor. Esse elemento ele é maior do que o pivô? Também não. Então a gente já começa aqui ferindo a primeira condição do vetor. O que vai acontecer nesse caso então? Como a gente já encontrou um par que está em posições distintas, está em posições diferentes, nós vamos proceder à troca desses elementos. Então, como esse aqui não é menor ou igual e esse não é maior do que o pivô, se nós trocarmos ele de posição, eles vão ficar corretos. Então é isso que é feito. A gente vai fazer uma troca. Então essa troca aqui entre esses dois elementos. Colocando então o i1 nessa posição e o 7 nessa posição. Agora a gente já fez o primeiro passo. Na sequência, nós vamos agora caminhar com os índices, né? Porque esse aqui eu já resolvi, essas posições eu já resolvi. Então agora o i vai para a próxima posição e o j também aqui para a próxima posição. A ideia então é que o j caminhe na direção do fim para o início e o i do início para o fim do vetor. Sempre nessa ordem. A gente vai continuar comparando. Então agora, a posição do i é um elemento menor ou igual ao pivô? Também não. Então aqui eu já parei e já encontrei mais um candidato à troca. Paro e vou para o j agora. O j, a posição dele é um elemento maior que o pivô? Também não. Então, novamente, eu caio numa condição em que os dois elementos ferem a partição. Vamos fazer a troca. Então aqui o 4 vem para cá, o 8 para cá. Na sequência, então, continuamos. Então vou apagar aqui o i e o j, que agora a gente faz basicamente um decremento, né? O i vai mais e o j menos menos. Temos agora aqui o i e o j. Agora a gente vai ter uma condição interessante. O i vai perguntar, bom, esse elemento aqui é menor ou igual ao pivô? Sim, é menor ou igual. Então eu não vou parar, eu vou continuar andando. Então agora o i vem para cá, eu incremento o i, tentando encontrar alguém para trocar. Por enquanto eu não encontrei. Continuo no i, testo, esse elemento é menor ou igual ao pivô? É também. Então olha só o que aconteceu, né? Agora, reparem, eu cruzei as duas listas. Então a ideia é que o i já percorreu todos esses elementos e não encontrou ninguém aqui que fira a condição da partição. Isso significa que todos os elementos antes dele já estão ok. Aqui eu até poderia já copiar. Ó, se ele passou para cá, já foi e já foi. Então nesse momento a gente tem um cruzamento entre o j e o i. E eu sei que agora nessa condição o j passou para o lado da lista 2, desculpa, o i passou para o lado da lista 2 e o j já está na lista 1. Então tem uma condição que a partição já está na sua condição para ser satisfeita. Então após essas subsequentes procuras do i e do j por elementos para trocar, e quando eles se cruzam, eu paro o algoritmo agora de partição, e agora o que falta, o último passo, é simplesmente posicionar o pivô na posição correta. A gente sabe que o pivô está aqui no começo, né? E todas as comparações foram feitas com base no pivô. Aonde é que vai o pivô agora? Quem me diz a posição onde o pivô deveria estar? Bom, se você falou J, você acertou. Então J me dá a exata posição onde o pivô deveria estar. Se eu substituir, então, o elemento que está na posição J pelo pivô, eu garanto que eu estou
mantendo a partição correta. Então eu tenho aqui o 3 vem para cá e o 6, que é o pivô, vem para cá. Após essa execução, nós temos certeza, ou já existe a informação de que o pivô está na posição correta. Repara como que isso é verdade. A gente sabe aqui que como todos os elementos antes dele são menores ou iguais a ele e depois são maiores, esse 6 aqui ele já está ordenado. Então o Quicksort ele resolveu um elemento. Bom, pode parecer pouco porque a gente percorreu o vetor inteiro para resolver um elemento. Qual vai ser a sequência agora? A sequência é fazer as chamadas recursivas. A chamada recursiva vai começar pela esquerda. Então agora eu vou tentar, eu assumo que eu já resolvi esse pivô, e agora eu vou tentar resolver essa parte do vetor. E a outra chamada recursiva depois vai chamar essa outra metade. Eu começo então chamando o quicksort do vetor da posição 0 até a posição antes do pivô, que é a 3. E depois, aqui na ordem da implementação, primeiro eu resolvo essa chamada. Mas depois nós vamos ver que também vai haver uma chamada para o quicksort do vetor da posição 5 até a posição 6. E o algoritmo prossegue assim. Bom, a gente tem esse cenário. Deixa eu ver aqui se está tudo ok. Sim, a gente tem esse cenário. Então, na prática, eu tenho esse vetor aqui que já está resolvido, com essa posição aqui do pivô já ordenado. Então, eu vou chamar agora o quicksort novo para esse vetor. Continuo na mesma situação. Então, o pivô eu defino como a primeira posição e o valor dessa primeira posição é 3. Eu vou começar, então, fazendo o processamento desse vetor. Então, a gente vai utilizar aqui a variável i e a variável j e vamos fazer aqui a sequência de trocas caso necessário. O i, na verdade, começa na posição logo após o pivô e o j no final do vetor. Eu olho para o i e pergunto, essa posição de i é menor ou igual ao pivô? É. Então, eu simplesmente vou para a próxima posição. Essa posição é menor ou igual ao pivô? Não. Então aqui eu parei, encontrei um elemento candidato à troca. Vou agora inspecionar o j. O elemento aqui é maior do que o pivô? Não. Então também encontrei uma posição potencial para troca. E vou fazer a troca entre o 4 e o 0. Então, o 4 vai para cá e o 0 vai para lá. Então 0 aqui, 4 aqui. Muito bem, então agora foi feita a troca e a gente continua, teoricamente seguiria caminhando aqui com os valores i e j. O que vai acontecer é que o j vai cruzar com o i. Então agora quando a gente fizer esse processamento aqui do vetor, o j tem que vir para cá e o i para cá, para continuar. Então, vou fazer desse jeito, vou apagar tudo. Então, a gente incrementa i e j, porque esses valores já foram resolvidos. Então, o j vai parar aqui e o i vai parar aqui. Então, o que aconteceu agora? O j e o i se cruzaram. Então, essa é uma condição que a gente só executa o algoritmo enquanto o j for maior ou igual ao i. Assim que esse cruzamento ocorrer, a gente tem uma condição de parada. Então, a gente já viu na outra iteração que aqui é a posição correta do pivô. A gente vai fazer a troca agora. Então, fazendo a troca, a gente chega nessa situação. Então, agora eu tenho o pivô aqui indo para a posição do 4 e então, o pivô indo para a posição do 0 e trocando aqui o 0 indo para a posição inicial. Dá para perceber que agora, no vetor, olhando aqui o vetor como um todo, eu estou deixando esse vetor aqui em cima como sendo o vetor de entrada. Então, esse aqui foi a entrada. Deixa eu trocar aqui a cor. E esse aqui é o vetor modificado. Então, dá para ver agora que eu marquei aqui em amarelo aquelas posições que já estão resolvidas, porque quando eu resolvo a partição para o pivô já está ordenado.
Mas por acaso, o resto já está ordenado também. Por que a gente sabe isso, né? Bom, aqui o 0 e 1 a gente não tinha nenhuma garantia que está ordenado. Mas o 4, por ser um vetor unitário, também está. Mas vamos lá. Vamos tentar resolver agora o 0 e 1, que é o que falta. Então eu chamo novamente o quicksort para essa parte aqui, que é o que está faltando, 0 e 1. Então agora a gente procede olhando aqui. Esse cara, o primeiro vai ser o pivô. Então olha como vai acontecer. O i e o j estão na mesma posição agora. Porque o i começa logo depois do pivô e o j na última posição. E essa aqui é o pivô. Então ele vai comparar com o i. Vai olhar o i. Essa posição aqui, ela é menor ou igual ao pivô? Não. Então ele vai para frente aqui o i. Então o que aconteceu... O que acontece agora, né? Então ele está caminhando aqui na sequência. O j agora, né? Ele vai olhar e passar aqui para frente, né? Então ele não vai... Ele vai olhar e verificar essa posição. Ele tem que olhar para ver se ele está na lista correta dele. Então ele vai olhar aqui e perguntar: esse elemento ele é maior do que pivô? É. Então o j anda, vem aqui para frente. Bom, agora o que aconteceu foi que a gente cruzou os dois, né? Eu verifiquei o i, eu andei o i até a posição correta, que seria para percorrendo a lista 1, e o j até a posição correta, que seria percorrendo a lista 2. Ao contrário. Parei agora, porque os dois se cruzaram. Só que qual que é a última operação que falta? Trocar o pivô com a posição j. Nesse caso, eu troco ele com ele mesmo e já finalizo. Então, isso indica que o vetor, na verdade, já estava ordenado. De qualquer maneira, mesmo que não tivesse ordenado, a gente indicaria aqui, então, que essa posição está resolvida porque ela era o pivô. Por consequência, agora a gente cai em vários casos base. Então, para esse vetor aqui, para esse elemento, ele já é um caso base, então não vou resolver, não preciso resolver. O 4 também já é um caso base, que é um vetor de tamanho unitário, não preciso resolver. E assim por diante. Então, quando a gente retorna aqui para toda essa parte aqui da chamada recursiva, para essa metade do vetor que foi feita, todos os elementos agora estão ordenados. O que está faltando? Chamar para essa segunda parte. Então, lembrando que só depois que eu executo toda essa árvore aqui, desse lado de chamadas recursivas, é que eu vou chamar para essa. Agora o quicksort é chamado para as posições 5 e 6. E eu sigo na mesma ideia. Então agora eu vou ter um vetor de duas posições. Nós vamos ter um cenário bem parecido com o anterior, só que agora fazendo trocas, né? Agora a gente tem aqui o 8 e o 7. E eu tenho as variáveis i e j. Então esse aqui é o pivô. O i e o j vão ficar na mesma posição. Eu começo inspecionando o i. Esse elemento, ele é menor ou igual ao pivô? Não. Então o i parou aqui. Agora eu vou olhar o j. Esse elemento tá certo, né? Ele é menor ou igual ao pivô? Esse elemento aqui, ele é menor ou igual ao pivô. Então ele vai andar. Então eu vou para a próxima posição. Então o i aqui sai fora do vetor, né, da posição do vetor. E ir aqui para uma posição, nesse caso a gente tem aqui 5 e 6, ele vai para a posição 7, tá inválido. Agora eu vou inspecionar o j, então por isso que eu paro ele aqui também. Parei. Vou olhar o j, agora o j anda na direção do início do vetor. Esse elemento, ele é maior do que o pivô? Não, não é maior. Então aqui sim o j parou. Então o que a gente vai fazer? A gente troca entre o i e o j? Não. Tem um teste específico, vocês vão ver na implementação, que a gente só troca o i e o j no final dessa sequência de caminhos, né, de que o i anda para a direita e o j para a esquerda. A gente só troca os dois se o i ainda estiver na lista 1 e o j na lista 2, o que não é verdade. Eles cruzaram. Então eu não faço nada, não faço a troca. Vocês vão ver que vai ter um if lá para conferir isso aqui. Qual que é o último passo, então, depois de mover i e o j? Trocar o pivô com a posição de j, que é a última coisa que vai ser feita. Então, agora sim, eu troco o pivô com a posição de j. Então, o 8 vem para cá, o 7 vem para cá. O que eu já sei agora, né? Eu sei que o pivô já está ordenado, né? Então, esse elemento aqui, que é o pivô, já está ordenado. Então eu chamo o quicksort para esse vetor, só que ele é de tamanho unitário também.
Então é o caso base e eu retorno, e agora então todas as posições já estão ordenadas. Em resumo, o Quicksort também é um algoritmo que divide o vetor em partes, mas essas partições elas não são definidas de maneira determinística, elas são definidas de maneira baseado em um pivô que é selecionado do vetor. Nós vamos ver também que a estratégia de escolha do pivô é o que vai definir a performance do algoritmo. A ideia é que quanto mais esse pivô tenha posições centrais ou se posicione de maneira central, melhor vai ser o algoritmo, melhor vai ser a complexidade do algoritmo no final das contas.